Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Bem, irmãos, vamos então para o vídeo número 36 do estudo do Apocalipse. Nesse vídeo 36, vamos tratar da revelação, o título desse vídeo. O título, a partir de agora, talvez não, com certeza, esse assunto do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 18, deverá ser dividido, em 3 ou 4 vídeos, porque ele é bastante longo. Então, a revelação do Anticristo. Capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18. É o capítulo 13 inteiro. Bom, meus irmãos, então entramos agora numa parte crítica das profecias do livro do Apocalipse. Pois é o que vamos passar a ver a partir de agora. Então, isso que nós vamos passar a ver a partir de agora está diretamente ligado ao que vai acontecer aqui na Terra, logo após o arrebatamento da Igreja de Jesus. Fiquemos atentos então, meus irmãos, prestemos bastante atenção. Mas, meus amados, fique bem claro uma coisa, que não temos aqui a intenção de assustar ninguém e nem incentivar alguém a interromper as suas vidas normais esperando pelo que está por vir. Não, longe disso. Devemos continuar nossas vidas, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, não é, irmãos? Então devemos continuar nossas vidas normalmente, buscando a nossa santificação diariamente na presença de Deus. Continuemos honrando a Deus na nossa vida, fazendo o nosso trabalho com esmero, com dedicação, porque assim a gente vai estar agradando a Deus. Continuemos cuidando das nossas obrigações, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa vida, orando para que Deus conceda a graça da salvação para todos aqueles que nos rodeiam, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ordenou. E esperemos tranquilamente pelo grande dia que já está próximo. Amém. Então vamos lá para o texto do capítulo 13, versículos 1 ao versículo 18. Que diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sabemos quem é o dragão, né? Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu.
foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como o cordeiro, mas falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Que passagem terrível, meus irmãos. No entanto, irmãos, aqueles que renasceram pela graça do Senhor escaparão de tudo isso. Essas coisas só acontecerão depois do arrebatamento da Igreja de Jesus. Mas, ai daqueles que ainda estiverem sobre a terra. João, na sua primeira carta, diz a respeito do anticristo: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Ele, meus irmãos, João, é o único no Novo Testamento que utiliza a denominação anticristo.
e 5 vezes. 2 vezes em 1 João capítulo 2, versículo 18, que a gente acabou de ler, e uma nos capítulos 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 3 da mesma carta, além de mais uma em 2 João, capítulo 7. Isso leva a confirmar que João recebeu a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, antes de escrever o seu evangelho e as suas epístolas. Provavelmente, ele foi exilado para a ilha de Patmos pelo imperador romano quando ainda era jovem, talvez logo depois do Pentecostes, sendo libertado mais tarde. Isso também pode ser concluído pelo fato de que o grego utilizado no Apocalipse não é tão bom quanto o grego utilizado nas epístolas e no Evangelho. Nos anos que se seguiram, ele passou a dominar melhor a língua grega. Paulo também vê o anticristo no futuro, profeticamente. Mas ele não usa a palavra anticristo, ele usa outras denominações, como homem do pecado, filho da perdição. Ele fala rapidamente do presente, dizendo, presente nos dias dele, dizendo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com grandes maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Paulo, meus irmãos, vê o terrível caráter da besta, mas é simplesmente incapaz de descrevê-la. Percebe-se que ele procura por palavras. Ele chama a besta de o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe, se exalta a tudo que se chama Deus, perverso. Tudo isso para se referir ao anticristo. Apesar de Paulo dizer no versículo 7 que o ministério da iniquidade já opera no presente, na época dele, ele vê o anticristo no futuro. O próprio Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem o seu grande adversário. Quando, por exemplo, nas suas afirmações proféticas, lá em Mateus, capítulo 24, 15, e Marcos, capítulo 13, versículo 14, ele fala do sacrilégio terrível, referindo-se a Daniel 9, versículo 27, e no capítulo 12, versículo 11. E lá, então, quando ele se refere ao sacrilégio terrível, é lá em Marcos, capítulo 13, versículo 14, quando ele diz,
quando vocês virem. Outras traduções tratam como abominação da desolação, mas aqui ele diz, nessa tradução que nós estamos lendo, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou a abominação da desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E isso está lá em Marcos capítulo 13, versículo 14. E é o que Paulo também diz. Que Paulo diz, chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Temos aqui em Apocalipse, meus irmãos, Apocalipse 13, o desdobramento da besta, do anticristo. Mas ele não tem poder ilimitado. Deus lhe coloca limites. Esse ponto é o momento em que o anticristo vai se assentar no templo de Deus. Como Paulo falou, chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Então este ponto é quando ele vai se assentar no templo de Deus, apresentando a si mesmo como Deus. Talvez ainda vejamos isto acontecer, mesmo até antes do arrebatamento. Porque as providências para a reconstrução do templo em Jerusalém estão aceleradas e está para ser iniciada muito em breve. O terceiro templo será construído. E é nesse templo que ele vai se assentar, se proclamando Deus e exigindo a adoração do mundo inteiro. Segundo previsão de especialistas, eles dizem que a partir do início da construção, a obra poderá estar concluída entre 4 a 6 meses. Pela tecnologia que existe hoje, pelo know-how de construção, poderá ser concluído esse templo de 4 a 6 meses. Tudo já está encaminhado, inclusive todos os utensílios do templo já estão providenciados. A novilha vermelha para sacrifício também já existe. Aquela novilha vermelha, pura e sem mancha, já existe. Para que assim, então, assim que o templo seja inaugurado, recomecem os sacrifícios, como era feito antigamente na velha aliança. Os sacrifícios para a expiação dos pecados do povo. Não perca o fio da meada, meus irmãos. Continuaremos no próximo vídeo a desenrolar o novelo, que trata desse importantíssimo assunto, a revelação do anticristo e tudo o que vai acontecer na terra nos últimos dias da história da atual civilização. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.